Fala, meus amigos do Bola Laranja, fã de basquete, fã de NBA. Estamos no ar mais uma vez para o episódio número 218. Hoje, eu e meu amigo Fábio Caetano, que está aqui do meu lado, vamos falar das lesões. É sempre um problema falar de lesões, mas hoje nós temos que passar por elas, já que nessa próxima temporada, novamente, alguns velhos conhecidos devem perder tempo da temporada, ou até mesmo a temporada inteira, a gente não sabe, por lesões. Vamos também ir lá para o passado, lembrar de jogadores que poderiam ser gigantescos dentro da liga, mas que acabaram não conseguindo atingir aquilo que a gente esperava devido às lesões. Lembrando que a gente está gravando aqui na quarta-feira, 25 de setembro, tá? Deve ir para o ar aí hoje à noite ainda, amanhã cedo, enfim. E você que está assistindo aqui no YouTube, já deixa o like aí, se inscreve no canal, muito importante para a gente continuar firme e forte com o nosso projeto. A gente precisa dessa ajuda de vocês. E para você que está ouvindo a versão áudio, seja no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, não se esqueça de seguir a gente aí e avaliar com 5 estrelas se possível. Aqui em cima também tem o nosso Instagram e Threads, @bolalaranja.oficial, @bolalaranja.oficial no Instagram e no Threads para ficar por dentro de tudo o que acontece, o que rola aqui no Bola Laranja. Vamos direto ao assunto, sem enrolar muito. Vou dar uma boa noite para o Fábio e já vou trazer um nome aqui para vocês. Boa noite, meu amigo Fábio. Dê suas saudações para a galera que vai nos assistir, nos ouvir depois. Obrigado por estar aqui comigo. Faz tempo que não tem só eu e você, viu? É Mas é verdade. legal, a gente faz uma duplinha boa aí. Obrigado por mais Opa! esse e bora lá. É isso aí, Andrezão. É isso aí, galera que tá acompanhando mais uma edição aqui do Bola Laranja. Cara, boa qualquer coisa, né? Antes de mais nada, né? Saudações a vocês aí, seja lá o horário que você estiver acompanhando essa edição aqui do Bola Laranja, mais essa edição. Estou de volta, feliz de estar de volta, né? Semana passada estava em trânsito, não pude participar. E agora estou de volta aqui para poder trocar essa ideia com vocês hoje sobre as lesões, né, cara? A gente se chateia muito, lamenta como tiveram aí grandes nomes que podiam ser realmente bem maiores ou que pudesse ter um auge mais extenso dentro da carreira, né? Dentro da liga, que podia nos agraciar por mais tempo aí com o talento deles. Isso não foi possível por conta dessas lesões. Imagino, depois eu falar um pouco mais sobre isso, mas imagino a cabeça desses caras que sabem todo o potencial que tem e acabam não conseguindo colocar em prática por conta das lesões aí consecutivas, às vezes, ou uma que acaba sendo fatal aí para a carreira do jogador, né? Complicado, mas vamos destrinchar um pouco isso aí, André. Vamos que vamos, cara. Boa, legal, Fábio. Obrigado aí mais uma vez. Bom, vamos lá, cara. Hoje, inclusive, você colocou no nosso grupo de WhatsApp, quando a gente estava pensando em qual seria o assunto, né? Isso aí. E a notícia que saiu foi que o Kawhi Leonard, que já vinha sofrendo com lesões na última temporada, nas últimas temporadas, né? Podemos colocar assim, nem sei quantas aí já, mas já há um bom tempo. Novamente, né? Passou por um procedimento no joelho aí, na pré-temporada, e deve perder algum tempo. Ainda está incerta a presença dele para o início da temporada. Então, novamente, a gente vendo o Kawhi Leonard com problemas, né? A maioria das vezes no joelho, mas já teve outras lesões aí também. E aí, Fábio, eu queria ouvir de você, cara. O Kawhi Leonard é um cara vencedor, tá? Não podemos Sim, esconder isso, né? sem dúvida. São 2 títulos, 2 MVPs de final, um pelo San Antonio Spurs e outro pelo Toronto Raptors, tá? Mas depois disso, ele fez o movimento do Raptors para o Clippers. Todo mundo ali achou que, cara, esse Clippers está muito bom, ele vai chegar, vai encaixar e vai já ganhar o seu terceiro título, né? O Kawhi ainda é novo, vou conferir aqui quantos anos ele tem, mas está nos seus 30 e pouquinhos. O que aconteceu, Fábio? Você acha que é um pouco de relaxamento também, depois desses títulos que ele venceu, e aí não se cuidou quanto deveria, né? Já que antes ele não tinha tanto histórico de lesões, né? Justamente. O que você acha que aconteceu com o Kawhi Leonard antes da gente falar onde ele poderia chegar sem as lesões? Cara, eu fiquei pensando aqui, tem o estilo, né, cara? A personalidade do Kawhi Leonard é bem assim, até eu diria até que misteriosa. Ele é um cara muito calmo, tem umas reações meio estranhas, né? Ele tem um Sim. carisma pouco ou nenhum, né? Quase não sorri. Eu acredito, cara, que a personalidade dele não é algo que
o mental dele não é algo que tenha atrapalhado não em relação a isso. Por exemplo, se a gente parar para pensar, realmente ele começou como destaque lá no San Antonio Spurs. Eu lembro que o nome dele, eu lembro que eu estava torcendo pro Miami Heat naquela final, né, em 2012 que ganhou ou 13, agora não me lembro. 14. Foi 14? Ah, que o Spurs ganhou foi É, 14. Aí eu lembro que eu isso. torci, que foi uma alternância, Exato. né? Exato. Do Miami O Heat ganhando, ganhou depois o em Spurs ganhou. 13 e o Spurs em 14. Exato. Exatamente. Aí eu lembro que eu falei, caramba, cara, surgiu mais um cara, o Popovich conseguiu descobrir mais um cara aí para poder daquela mudança de geração, na verdade, estava rolando já, né? Conseguiu achar Sim. um novo nome para poder manter um bom nível do Spurs aí. O Kawhi Leonard apareceu como um grande destaque, me irritava como eu estava torcendo contra, né? Me irritava que estava tudo certo, ele fazia de tudo ali, tinha um bom arremesso de fora, infiltrava, um cara forte, né? Então tem a possibilidade de infiltrar. E depois acabou tendo esse movimento, como você falou, né, para o Toronto Raptors, foi campeão por lá. Mas eu acredito, cara, que tenha sido mais a infelicidade mesmo, cara. Algumas coisas assim. Vamos parar para pensar até, vamos tentar entrar na área um pouco da biologia aqui. Ele não é um cara muito pesado, que de repente que possa sobrecarregar demais aí os Exato. membros inferiores. Não dá para pensar que seja isso. É algo realmente muito específico que acontece com ele, que impede com que ele aconteça, com que ele consiga se manter saudável. Voltando um pouco para a parte mental dele, eu não sei se ele desanima. Estou tentando viajar aqui, se ele desanima para poder fazer o tratamento. Não acredito, talvez até eu acho o contrário. Ele é calmo demais, calmo o suficiente para se manter bom. Beleza, tinha que tratar, vamos tratar. Eu consigo Sim. imaginar ele sendo um cara que não tem ansiedade para voltar, mas mesmo assim algo acontece que ele não consegue se manter saudável e ter sequência. Agora a gente a gente estava animado de ver ali, provavelmente no Dream Team, né? Ou no suposto Dream Team agora nas Olimpíadas, de última hora acabou ficando de Pois é. fora. Pois E é. aí agora de novo isso, cara, é difícil, viu, André? É difícil de tentar É, imaginar o que pode acontecer com ele, cara. e o Clippers, de certa forma, esconde, né, a realidade, porque assim, Tem isso lá também. era só uma precaução, né? Porque ao meu entendimento, ele já tinha É. feito o que precisava ter feito em questão cirúrgica, né? Antes das Aham. Olimpíadas. Depois que ele entra ali para o grupo das Olimpíadas, e aí ele é, né, sacado, vamos dizer assim, ficou aquela coisa, não, é só uma prevenção, porque o Kawhi, né? Mas ele estava treinando bem, não sei o quê. E agora vem a notícia de que teve um procedimento, sim. Então não sei se foi durante ali, não sei se você viu isso na notícia, Fábio. Eu confesso que eu Não não cheguei a vi, ver. mas não Não sei se cheguei. foi durante ali os treinos das Olimpíadas que ele sentiu alguma coisa e depois passou pelo procedimento, tá? Enfim, provavelmente algo mais simples, né? Até porque se fosse um ligamento, aí já era de 6 a 8 meses aí, né? Mas pelo que eles falaram, só deve perder o início da temporada, ou pelo menos o início, aí não tem ainda muito certo quando ele volta. Mas assim, se tratando de Clippers, né? É esquisito. E aí, Fábio, para complementar, né, as nossas informações aqui, cara, ele estreou na temporada 11-12, né? Ele Certo. foi Rook of the Year naquela temporada. Deixa eu ver se foi mesmo ou se eu tô Eu vou comendo ver aqui bola aqui. também. Não, ele ficou em quarto. Deixa eu ver. É isso. Ele Mas foi era pro muito. ele foi pro All Rookie, né? Que é aquele time dos rookies da temporada. Mas Isso. enfim. E ele jogou 64 jogos, tá? Na temporada seguinte foram 58, depois 66, 64, 72, 74. Aí veio aquela com 9 jogos só, que foi quando ele se machucou, iniciou machucado a temporada, jogou muito pouco pelo Spurs, porque ele não queria ficar lá e foi trocado. Né? Nem teve muito a ver Uhum. com lesão. Depois jogou Exatamente. 60, né, na temporada pelo Raptors, em que ele foi campeão, e aí despencou, né? Foi 57, 19, 20, 52, 20, 21, 21, 22 nem jogou, 22, 23 foram 52 jogos, e na última até que ok, 68, mas ele teve o problema na reta final, onde mais o Clippers precisou. Então assim, a gente vê que depois do título, cara, realmente, né, os números caíram de jogos participados, né, jogos jogados por ele, e ele não conseguiu, vamos pensar, né, se recuperar 100% em nenhum momento, né? Então, acho que teve uma virada de chave na carreira dele mesmo, até por essa questão, né, Fábio, de sei lá, cara, um relaxamento depois de ter ganhado o segundo título. Né? Eu escuto muita gente dizer que o Kawhi não é um cara apaixonado pelo basquete,
Pode né? ser, só que não sei se é Isso, desperto. Não sei se não diria nem que é falta de. Se a gente for parar para pensar se foi alguma falha de comportamento dele, eu acho mais que é por ser disperso do que por ser assim, por não ter comprometimento, entende? exato. Não é aquele cara que, tipo, não vou nem citar um nome aqui que a gente, né, vira e mexe, a gente pensa aqui, que atrapalha a própria recuperação física, mas às vezes a gente pode pensar, o cara que tem mais extração, tá mais afim de curtição, então não se dedica tanto ao tratamento, não é isso. Parece Não que é, se for chutar alguma coisa, parece mais o fato dele ser disperso do que de ser um exato. cara não comprometido, sabe? É muito louco. Totalmente E o low que. profile, né? Não tem. Exato, a gente não Não, ouve falar nada de é difícil extravagante. saber, né? Eu acho, Fábio, que ele enfrenta alguns problemas psicológicos, sim, até por essa Pode ser. personalidade dele, né? Tem a história aí de que perdeu o pai muito cedo, né? E que é um capítulo na vida dele complicado, né? E é um Uhum. cara que expressa poucas expressões aí, né? Expressa muito pouco o que está sentindo, As enfim, emoções, é. as emoções, exato. Então, é difícil, cara, é complicado. Eu acho que tem um pouco dessa questão dele ter algum problema aí, né, e que talvez nunca foi procurar ajuda, nunca achou que fosse algo que pudesse atrapalhá-lo, né, e Uhum. também um pouco do que, cara, ficou um certo oba-oba, talvez, para ele. Já ganhei 2 títulos, já fui 2 vezes MVP de final, né, que você vê que, assim, cara, ele não tem o tesão necessário, vamos dizer, para É. vencer um MVP de temporada regular, aonde é muito mais longo, vai exigir muito mais fisicamente, né, do que o MVP de final, que é né, óbvio que tem Um uma importância estirão. gigante também, mas exato, é um tiro curto, né? Exato. Será que é mais ou menos por aí? Pode ser que durante a temporada realmente possa faltar um pouco de estímulo aí para ele conseguir se Uhum. manter regular por tanto tempo. E eu estava pensando aqui também, André, que ele, nesses últimos anos, né, que ele foi irregular, embora teve uma temporada que ele conseguiu estar mais presente. O Prime, né, cara, o momento do Prime dele, a gente fala que o auge do jogador, do atleta profissional, é ali entre os 27 até os 30 anos, né? Que é quando o cara tá maduro Uhum. aí, psicologicamente, fisicamente, ele tá ali realmente no seu prime, né? E foi justamente nessa época, agora ele tá com 33. Foi justamente 33, acabei nesse, de ver aqui. né? Então, mais ou menos desse período que ele começou justamente o contrário, a perder cada vez mais jogos. Isso é uma coisa que a gente lamenta bastante. E um detalhe também, de novo, passando sobre o percurso que houve desde do corte das Olimpíadas, a gente chegou a conversar sobre isso na época, inclusive comentando sobre o corte, né, da seleção dos Estados Unidos. Por que se tinha essa possibilidade? Se tinha algo meio estranho, por que foi chamado? Eu acredito que, tenho certeza, não é nem acredito, eu tenho certeza que o critério para se chamar um jogador, para analisar, é algo muito bem pensado. Por mais que se tivesse uma vontade, poxa, vamos chamar os melhores, os caras de maior destaque nos últimos anos, mas se o cara não tivesse bem, não vai chamar. Eu entendo que os caras são competentes o suficientes, analistas o suficiente para poder pensar, bom, a Uhum. gente queria que tivesse Sim. o cara aqui um dos melhores, mas se não tá bom o suficiente, não vamos nem arriscar. Deixa, não chama. Chama outro. Mas não, chamaram. Então, o que aconteceu até hoje, É. realmente, fica mal explicado para saber por que ele foi apresentado, foi chamado, apresentado, e depois viu-se que não era possível continuar. E agora vem essa contusão aí, né? Essa intervenção necessária. Vem de onde? Vem de quanto tempo? Qual foi o ponto que causou isso? É tudo muito misterioso e a gente que não estamos aqui de fora, mas a gente quer saber, a gente quer entender. A gente Sim. acompanha, a gente gosta de entender. Então fica difícil, cara. Não dá para poder. É, eu realmente acho que o Clippers, assim, nessa temporada tem a estreia do Intuit Dome aí, né? Que é o nova arena que vai ali em Inglewood, né? Próximo ao SoFi Stadium ali. E tá segurando um time mais atrativo para isso. Mas assim que passar essa euforia, né? Desse início aí, que é importante ter um time atrativo numa inauguração de arena e tal, eu acho que o Clippers vai desmanchar e o Kawhi Leonard já viu que não deu certo ali, enfim, James Harden também, né? Ele naturalmente já não fica em lugar nenhum. Mas enfim, Exatamente. esse é o meu pensamento, mas é estranho mesmo tudo que aconteceu, como você trouxe aí. E para a gente fechar, Kawhi Leonard, a pergunta que está aí, né, na chamada, né, no nome desse episódio. E se não fossem as lesões, Fábio? Hum. Onde estaria Kawhi Leonard? Não precisa falar, seria melhor que Michael Jordan, seria melhor que LeBron James, mas o que você pensa, cara, daria para ter ganhado mais um título, daria para ter, de repente, ser eleito MVP de final e tá ali na briga.
Enfim, o que você pensa, cara? Cara, com o talento que ele tem, André, a gente pode ter certeza que mais alguma coisa ele ia ganhar, mais algum destaque ele teria. Dependeria muito, assim, de qual time ele cairia, se seria esse Sim. Clippers mesmo, mas o que ele tinha, o jogador que ele é, fatalmente, ele, independente do time que ele fosse, ele poderia atrair outros jogadores, ou ele podia puxar um time que não fosse tão estelar, podia puxar esse time para algo maior. Eu, com certeza, vejo o Kawhi Leonard como um jogador que ia ter um pouco mais, ia ter mais louros, vamos dizer assim, durante a carreira, ia sim conquistar, se não um título exatamente, mas ser um cara sempre de destaque, um cara sempre ali em nível alto para poder, de repente, conquistar premiações individuais que fossem, ou realmente um título ou dois a mais. Eu tenho convicção disso, porque o que ele mostrou antes não é, se sabe, dá para entender, a gente, por mais que a gente não seja os experts, mas a gente sabe quando é aquele jogador que é meio fogo de palha e quando é aquele cara que vai realmente ter uma sequência. Sim. E o Kawhi era um cara que te via com certeza ali, pelo que já tinha conquistado antes, um cara que teria total condição de ter aí mais anos em altíssimo nível. Infelizmente isso não aconteceu. E agora até fico pensando o que vai ser dessa temporada. Fica difícil aí, perde esse começo, já deixa a gente ressabiado, cara. Eu já não... Já fica meio assim para saber o que vai ser na próxima temporada. É por isso que eu coloquei eles no play-in lá, né? A gente colocou, na verdade, né? Exato, O exato. Clippers é play-in e dependendo do que acontecer... Acabou a paciência com o Clippers, acabou a paciência. Exato. Eu tô com você, Fábio. Se a gente pegar os jogadores hoje, né? É óbvio que a maioria dos nomes que eu vou falar aqui já estão indo pro final da carreira, né? Mas ele estaria no mesmo patamar de Curry, de Kevin Durant, né? Sim. Eu acho. E quando ele vence aquele título de 2019 com o Toronto Raptors, me lembro até que no jogo 5 ali, jogo 6, os decisivos, né? Ele teve momentos de Michael Jordan, cara, em que ele marcava o Kevin Durant, né? E que era o melhor jogador adversário. Momentos marcava o Curry, né? Depois que o Durant se machucou, enfim. E era ia clutch. lá no ataque e era clutch, exato. E arremessa bem, né? O Kawhi Leonard tem um ótimo arremesso, é um cara forte, pega rebote, defende bem. Então lembrava muito o Michael Jordan nisso. Então acho que ele poderia estar nesse patamar e quem sabe até chegando próximo ali do LeBron James, né? Óbvio que aí teria que ter mais MVPs de final, mais MVP de temporada regular, mais conquistas, né? Mas eu tô com você, Fábio. Eu acho que ele chegaria nesse patamar que seria um jogador... nos anos 2010 a 2020, foi LeBron, Kawhi, Durant e Curry. Hoje ele está um patamar abaixo por tudo que aconteceu, né? Então, por essas questões de lesão e questões psicológicas, né? E tudo mais. É isso, Fabião. Falando bastante de Kawhi, cara, agora eu quero trazer para você aqui um cara pouco conhecido pela galera. Eu tenho certeza, viu? Eu tenho certeza que é pouco conhecido pela galera. Eu vou colocar na foto aqui já. Mas, ó, Greg Oden. Você lembra do Greg Oden quando ele chegou na NBA? Eu vou ser sincero, como eu não acompanhava muito ainda nessa época, né? Eu fui conhecer mesmo o Greg Oden quando o Heat estava naquelas batalhas contra o Pacers no começo dos anos 2010, ali, 2011, 12, 13. Isso. Tinha um Roy Hibbert de pivô. E aí, isso. Cara, a gente precisa de alguém grande para ter no time para brigar com o Hibbert. E aí o LeBron resolveu apostar no Oden, que estava meio encostado, né? Que tinha sido a primeira escolha do draft de 2007, tinha jogado no Blazers, mas estava meio encostado. Mas não conhecia ele quando chegou, né? Olha a foto aí, ó. Para quem está acompanhando pelo YouTube, ele foi o primeiro na frente de Kevin Durant no draft de 2007. É a coisa assim absurda. Incrível. Você lembra, Fábio? Eu lembro do hype, cara. Eu lembro sim, André. Eu lembro que era um nome assim. Ao mesmo tempo que a gente lembra bem do hype que foi ali logo que. Quando foi aquela situação do draft, justamente a situação do draft, de ser escolhido aí lá na frente, né? No topo e tudo. Lembro desse grande hype que existiu, mas ao mesmo tempo é muito louco, porque do jeito que subiu, caiu. Aí eu já lembro que começaram as contusões, foram um nome que foi cada vez mais desaparecendo aí das notícias e tudo, e ficou estigmatizado, é claro, como um flop. Quando ele foi aparecer de novo para jogar no Miami Heat, que você falou, já era aquela situação realmente de jogador que eu fico até pensando assim para o próprio jogador, né? Como que fica a cabeça do jogador nessa situação? Depois de saber
que ele poderia ter sido um cara tão especial para a liga, né? Tão importante, tão destacado, e com que cabeça que ele chega nesse momento que ele vai ser um quebra-galho, um cara ali, uma última tentativa, sabe? Eu fico imaginando como que fica a cabeça, o psicológico do jogador nesse momento. Mas o que eu lembro, sim, é que o Greg Oden era um cara que a gente depositava esperança como sendo para ser mais uma grande estrela, né, da liga, e que acabou sendo aí totalmente prejudicado aí por uma lesão tão séria. Eu até tentei trazer os números aqui, Fábio, mas não encontrei, cara. Eu sei que assim ele veio muito forte, né? Isso. Do high school, né? E do college, né? Ohio State, ele jogava por Ohio State. Ele também conhecido ali, né? Da região de Cleveland, né? Até por isso que é conhecido pelo LeBron também. Exato. E era muito dominante. Em uma época em que a posição de pivô, né? O Greg Oden era pivô, era muito mais importante, né? Hoje tá voltando a ser importante, mas um pivô mais moderno, enfim. Mas aquele jogo de costas pro garrafão, né? Igual o Shaquille O'Neal fez muito, era muito mais importante, né? Esse jogo era muito mais... Não tinha tanto a bola de 3 ainda. E aí ele é draftado... acho que o Blazers não tinha como saber o que viria a acontecer, né? Mas ele é draftado ali na frente de Kevin Durant. E aí acho que depois disso sobe para as cabeças, né? Porque, cara, né, como é que eu posso dizer? Uma decepção, talvez a maior que a NBA já teve, de uma escolha alta de draft. Olha isso, Fábio. Ele foi draftado. Ele foi draftado e não jogou a primeira temporada devido a uma lesão no joelho. A segunda temporada foi ok, com 61 jogos jogados, mas com médias bem, né? 8,9 pontos, 4,2 rebotes, tá? Aí a outra temporada ele joga só 21 jogos e já se machuca, tá? E aí ele fica 2010, 11, 11, 12, 12, 13 sem jogar devido a essa lesão. E aí ele é resgatado lá pelo Miami Heat do LeBron James e joga 23 jogos só, quando chegou nos finais ali, que era para jogar contra o Roy Hibbert e tal, meio que ele foi contratado para isso, nem deu certo, porque ele já nem estava jogando mais, não funcionou no time, e enfim, não foi aquilo que o Miami Heat esperava, né? Foi mais uma chance dada. Então ele jogou aí 3 temporadas só, Fábio, na NBA, e, cara, quase nada, né? Junto com o Anthony Bennett, né, que a gente pode lembrar aqui, e outros, foi uma decepção assim gigantesca, muito pelas lesões, mas pelo que eu li depois, Fábio, o Greg Oden era um problema também psicologicamente, né? Depois chegou até a ser preso por agressão. Não, mas aí acaba, acaba com a cabeça do jogador, né, cara? Da pessoa, na verdade. Quando ele vê tudo aquilo, ainda mais esse mundo, né, cara, que é prometido, quando você tem essa possibilidade aí de chegar num status tão alto, quando você vê que a coisa não funciona, a cabeça vai, nossa, cara, vai para sei lá para onde, cara, complica bastante. Isso atrapalhou demais aí a trajetória dele na liga aí, tanto que acabou chegando a carreira em 2016, né, cara? Ele tem 36 anos, né? Então, olha isso, cara. Poderia estar jogando tranquilamente ainda, né? Se ele tivesse se mantido saudável, ele poderia estar, com certeza, ainda jogando num nível razoável, num nível interessante, mas infelizmente acabou realmente tendo muitos problemas. Aí o joelho realmente não cooperou nem um pouco com o Greg Oden. Aqui acho que nem tem como muita gente fazer a pergunta lá do início, né? Difícil, do nome do programa, né? E se não fossem as lesões? Eu acho que, pensando no que ele fez na faculdade, né? Pô, seria um pivô de primeira linha aí, né? Mas com essa amostragem tão baixa, né, Fábio? Não dá para ter uma estimativa. Não dá para ter uma estimativa, cara. Mas assim, que decepção. Um cara que foi draftado à frente de Kevin Durant, cara, um dos maiores nomes da história aí. É isso, Fábio. E o LeBron ainda tentou resgatá-lo, né? O LeBron, de vez em quando, ele ressuscita uns defuntos aí, né, cara? A gente viu tanto jogador que nunca deu certo e quando jogou com o LeBron James funcionou, né? Então... Exatamente. E, cara, e até me fez lembrar essa situação, a gente vai acabar falando de outros tipos de casos aí, mas rapidinho, tem um documentário, não sei se você chegou a ver, cara, uma vez naquele 30 for 30 lá da ESPN, chama Without Bias, que é de um jogador que a gente está falando do Greg Oden, que não chegou a jogar a primeira temporada porque já contundiu e já não deu certo. Então já foi uma promessa que já foi quebrada ali, meio que de cara. Esse Bias, chamava Len Bias, um jogador que foi draftado pelo Boston Celtics, ele morreu de overdose, cara, numa festa
alguns dias, algumas semanas, ou sei lá, poucos meses da estreia na NBA. Draftado pelo Boston Celtics, uma grande promessa do college. E aí, por um cara Caramba. tranquilo, ele sofreu uma overdose numa festa, uma coisa que nunca foi explicada, e acabou falecendo. Cara, você acredita, você imagina, se uma Preciso pessoa. assistir. Tá na minha lista. Hoje à noite é provável que eu já comece. Veja se você acha em algum lugar aí, se está disponível em alguma Legal. plataforma, porque é isso, o Golden chegou a começar, ia começar a temporada e machucou. O Bias nem chegou a estrear, ele tá todo o hype em volta dele, não começou. Então, realmente são traumas aí que às vezes o esporte, né, e a NBA especificamente, às vezes trazem. Pô, cara, esse eu acho que você já comentou Eu em não algum lembrava, não momento conhecia, aí. viu, cara? Quando eu ouvi falar do documentário, eu nem conhecia ele, nem sabia de nome. Mas Len ficou muito Bias. marcado. Land Bias, e o do programa o documentário é Without Bias, né? Sem o bias. Cara, aqui tem um site que a gente verifica, né? Chama Just Watch. Ele diz que não está disponível para streaming. Esse documentário. Provavelmente era Third for Third, está escrito aqui, mas talvez a ESPN, né, o Disney Plus hoje tenha tirado do acervo. Uma pena, mas vou tentar por outros caminhos, se é que você me entende. Vai, Assistir. de repente rola, de repente rola. É isso, legal. Então, boa dica do Fábio aí também. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Gostei dessa, viu? Ô, Boa. Fábio, vamos seguir aqui, cara, porque tem um outro cara também. Eu vou colocar aqui Das embaixo. antigas ou mais novo? Quem que você vai mandar aí? Meio a meio. Ó, Tá. a chamada tá aqui, para quem tá vendo pelo YouTube, para quem estiver Esse ouvindo a aí. gente. Putz, esse aí. Derrick Rose, cara. Ele foi o MVP mais jovem da história antes de lesionar o joelho. Acho que ainda é. Ele tinha 21 anos quando foi MVP. E acho que ninguém abaixo dessa idade foi MVP. Esse aí, ele é uma coisa assim, né, Fábio, que ele se machucou, tudo continua jogando até hoje, né? Mas esse aí a gente teve o gosto, né? Vamos dizer assim. Você sabe quando Então, cara. você tá há muito tempo sem tomar uma coisa que você gosta muito, aí você toma um golinho, você tem aquele gostinho, cara, mas depois não pode beber mais, entendeu? Você fala, não, é só esse golinho que você vai poder beber. E então a gente viu, né? A gente viu isso, a gente viu ele ser MVP, né? A gente viu ele era muito explosivo, muito habilidoso. Talvez a questão de ser explosivo, eu digo, Já falou tinha sobre isso, né? explosão, né? Muita explosão. Tenha acarretado as lesões dele, né? Então, enfim. Cara, o que você tem para falar de Derrick Rose? Lembrando que eu trouxe ele aqui para ser um dos principais para a gente falar também, Fábio, porque ele foi dispensado pelo Memphis Grizzlies. Foi, Ele né? tá sem time ainda para a próxima temporada. Eu traria ele para o Leicão para ficar ali orientando o DeAngelo Russell. Ó, não faz isso, meu amigo. O armador tem que fazer aquilo. Enfim, seria interessante. Cara, mas e aí, Fabião? Esse doeu no nosso coração de fã de basquete, né? doeu e eu vivi bem, cara. Vivi bem ali essa época do Derrick Rose. Eu lembro de estar, inclusive, ter tido a oportunidade de viajar para os Estados Unidos nessa época que ele estava brilhando muito. Lembro que eu comprei revista sobre basquete, né, sobre NBA, com ele na capa. Lembro de ir em loja da Nike e ver aquele logotipo da flor, né, a rosa, né, que era um logotipo, que é obviamente, né, o logotipo dele, tinha tatuado, mas então eu vi ali tênis, alguns artigos ali e tal, do Derrick Rose. Era uma explosão, era algo incrível, e inclusive até fazendo uma relação com o programa que a gente fez aqui há algumas semanas sobre os times, né, os ex-campeões, né, era o cara que talvez a gente pensasse, bom, agora o Bulls tem um jogador que vai levar a franquia aos bons tempos aí, se não exatamente, né? Mas próximo dos bons tempos de Michael Jordan. Era o cara pronto. Agora o Bulls tem um craque para poder ter as esperanças novamente. E infelizmente ele acabou tendo aí lesões consecutivas e a gente pode até pensar aí, de novo eu vou para o lado aí tentando ser uma de médico aqui, um cara leve, porém o impacto é muito grande. Ele era um cara que pulava muito, né, cara? Dava umas enterradas ali, é um cara que tem. Eu até posso olhar aqui, ele não tem. Não sei se ele tem 1,90, hein, cara. Com certeza não tem 2 metros. 1,90. Cravado. 1,90, né? 1,90 cravado. Então, mas o cara que pulava bastante, não sei até que ponto realmente assim, os impactos, né? O impacto que ele sofria aí depois desses saltos aí, acabaram prejudicando ele ou não, né, cara? A gente não sabe ao certo. Mas é um caso aí clássico, realmente, de jogador que podia, com certeza, levar o Bulls, como eu falei, a mais um título da NBA. Porém, aí a contusão acabou complicando demais a situação dele. Mais uma vez o joelhão dando trabalho para os craques, cara. Não, e era uma história a ser contada, assim, coisa mais linda, né? Porque, assim,
O Derrick Rose ele nasceu em Chicago, Fábio, e ele foi pro high school lá, né, em Chicago mesmo, né, depois a faculdade foi Memphis, né, Universidade de Memphis, mas foi draftado pelo Chicago Bulls, né, primeira escolha do draft seguinte do Greg Oden, tá? O draft de 2008. Será que esses draft... Acho que tinha uma maldição naquele draft ali, viu, Fábio, para joelho, viu? Porque não é possível, bicho. E aí, cara, ele, né, agora tá com 35 anos, né? Mas ele, olha as primeiras temporadas dele, tá? Ele foi MVP com 22, confirmei aqui, tá? Na sua terceira temporada na NBA. A primeira, cara, ele jogou 81 jogos. A segunda, ele jogou 78. E a terceira, ele jogou 81. Depois disso, Fábio, nunca mais ele jogou mais do que 65 jogos, cara. Nunca mais. Que coisa, e se a gente fizer um recorte um pouco maior aqui, ele nunca jogou mais de 51. Ele só jogou mais de 65 jogos 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Aí depois ele tem uma temporada que ele jogou 64, tá? 3 temporadas ali na casa dos 50, o resto tudo abaixo, cara. E ele já tá indo aí para sua 7, 11, 13, 15, 17ª temporada, cara. 17 temporadas. Então, assim, é impressionante, né, cara? Como ele jogou 81 praticamente, né? Essa que ele jogou 78, pode contar 81 aí, nas 3 primeiras temporadas. E essa lesão não acabou só com o joelho dele, né, Fábio? Eu acho. Acabou muito com o psicológico também. Né? Também sempre afeta. Eu lembro quando ele saiu de Chicago, ele foi para Nova York, né? Isso. Ele ficou uma temporada lá que ele foi muito bem. E aí, na temporada seguinte, ele foi para o Cleveland, né? E aí foi aquele time que foi um hype gigantesco, né? Dwayne Wade, Derrick Rose, LeBron James, Kevin Love, Tristan Thompson, J.R. Smith. É muito vago para mim, cara, isso aí. Porque não deu certo, né? Não deu liga. Foram 16 jogos jogados por ele nessa temporada, tá? Óbvio que ele foi trocado ali no meio da temporada, mas ali já estava com uns 40 jogos, então ele jogou muito pouco. E eu lembro, Fábio, que apesar de jogar bem os momentos que ele jogava, mas ele machucou o tornozelo e ele 1, 2 vezes ali naquele início de temporada. Eu lembro muito bem, cara, que aquela temporada ficou muito marcada, porque foi a primeira vez que eu fui assistir um jogo em loco, né? E o meu primeiro em loco foi com o Derrick Rose em quadra. Ah, bacana. O time do Cleveland era Derrick Rose, J.R. Smith, que o Dwayne Wade vinha do banco, LeBron James, Kevin Love e Tristan Thompson. Então, e aí ele falou que ele tinha pensado em parar, né? Acho que nessa segunda lesão aí, ele falou, cara, eu vou parar, não dá mais, né? Toda vez eu volto e me machuco. Aí acho que o LeBron trocou uma ideia com ele ali, ele ainda continua jogando, foi trocado, né? Mas assim, cara, não teve, né, temporadas aí que ele foi, né? Não conseguiu mais, cara. Ele foi bem ali em Minnesota, pelo que eu tô vendo aqui, 51 jogos na temporada 18-19. Mas depois uma temporada. Pode falar. Depois em Detroit de novo, né? E aí, cara, não vingou mais, vamos dizer assim, né? Até teve temporadas razoavelmente boas aí, né? Sim. Mas as últimas 3 ele não chegou a jogar 25 jogos, cara. É muito pouco, né? Não tá claro. O que eu ia dizer é que não tá claro na minha memória. A última temporada que ele teve realmente bem. Talvez realmente algum brilhareco ali pelo Minnesota, mas nada mais do que isso, cara. Realmente. É um cara que tentou bastante. Um cara que realmente tá tentando bastante. Agora, não sei como vai ser a situação, até falando um pouco sobre o futuro, agora que ele foi dispensado pelo Memphis, né? Fica difícil de imaginar agora quem que vai depositar alguma ficha nele, né? Esse que é o grande momento, né? Para entender o que pode acontecer com ele. Porque... Eu não sei também se ele não se aposenta, viu, Fábio, de vez agora, né? Pela idade, não sei se vale a pena um cara que, de repente, ali muito ligado ali à própria liga, ao próprio país. Se alguns acabam querendo se aventurar fora do país, mas eu não vejo o Derrick Rose tentando fazer esse movimento para poder jogar mais um pouco, para jogar mesmo que numa liga um pouco mais fraca. Não consigo nem imaginar isso. Muito difícil, né? Se não der para ficar na própria NBA mesmo, acho que ele possivelmente ele acaba desencanando. E esses movimentos, Fábio, geralmente são de jogadores que até podem ter jogado bastante tempo na NBA, mas que sempre tiveram contratos menores, né? É verdade. Que nem Patrick Beverley. E aí você vai para um mercado alternativo, às vezes paga muito mais do que a própria NBA para poder atrair, né? O DeMarcus Cousins também até teve alguns contratos grandes, né?
mas mesmo assim quis jogar fora, né? Na maioria das vezes, vamos colocar assim, não Exato, exato. O Derrick Rose não, né, Fábio? Ele já teve contratos monstruosos aí, o próprio contrato do Chicago Bulls, o primeiro dele, né? Então, assim, Sim. acho que ele também não se aventuraria, porque dinheiro também ele não precisa, né? Acredito que justamente a maioria dos jogadores da NBA não, né? Mas alguns menos, né? Outros mais. Enfim, então, cara, uma coisa assim, meio muito louca, né? E aí, Fábio, vem a pergunta de novo. Cara, e se não fossem as lesões? Vejo o Derrick Rose com certeza como mais um cara que ia para títulos individuais ou até coletivos. É claro que o Chicago Bulls eu lembro de uma época que o time, deixa eu tentar lembrar aqui, se era o mesmo time do Noah, acaba misturando um pouco as épocas na minha Sim, cabeça. Derrick Rose jogou com o Joaquim Noah, sim. Joaquim Noah, Carlos né? Boozer, Então, Jimmy Butler. Carlos Boozer, justamente, cara. Então, era um time que estava ali, eu lembro que fez semifinal, ou sei lá, foi para as cabeças contra o Brooklyn Nets. Eu lembro que tinha uns confrontos bons com o Brooklyn Nets, se não estou enganado ali nessa época. Bateu de frente aí com alguns times. Quando eles perderam a final de conferência para o Miami Heat, que foi quando o Derrick Rose teve a primeira lesão, né? Acho que foi isso. Exato. Isso. Então, foi na temporada 10, na temporada 10, 11. Pode ser, cara. Na temporada 11 e 12. 11 e 12 que foi a primeira lesão dele. Tá. Então é um cara que eu imagino com certeza ali conquistando algo mais, sim. Sendo um cara, por exemplo, é um cara que, se ele não tivesse tido essas lesões, era um cara que com certeza poderia fazer parte de algum time dos Estados Unidos em Olimpíada ou Mundial, tranquilamente. É um cara desse nível. Mundial ele já jogou, Fábio. Chegou a jogar Mundial? 2014, aquele título mundial que o Stephen Curry ainda era desconhecido, não, né? Mas ainda não tinha os títulos e tal. Quem mais estava naquele time ali? Tinha mais gente, cara. O Vitor Oladipo, não lembrava, tá vendo? Também, não lembrava disso, não, cara. Mas Derrick Rose tava nesse time. Não foi um dos caras que mais se destacou, tá? Ele foi, tava aqui no Mundial, foi ouro no Mundial de 2010 na Turquia, 2014 na Espanha. Mas você vê. 10 também, porque ele tava inteiro ainda, né? Verdade. Justamente, eu não tinha essa memória, cara, tá vendo? Mas você imagina, ele poderia ter conquistado ainda mais coisas, né? Não só pela seleção dos Estados Unidos, como pela própria NBA mesmo, em algum time que ele jogasse. Eu coloco no mesmo patamar desses outros caras aí, Fábio. Eu acho que se ele tivesse tido uma carreira sem lesões, ele teria mais um MVP, com certeza. E ele seria hoje um dos jogadores próximos a se aposentar no mesmo nível de Kevin Durant, de Stephen Curry, né? Essa galera que foi geracional, né? E, enfim, né? Acho que seria isso, cara. Ele tinha bola, tinha muito, né? Tinha muito para isso. Né? Lembra muito, eu sempre costumo, quando eu falo do Derrick Rose, eu lembro muito do Allen Iverson. Era um estilo muito parecido com o do Allen Iverson. Sim. Entendeu? Então é um jogador realmente que estava ali, era vamos dizer assim, um discípulo à altura da estirpe de Allen Iverson. Exato. Legal, Fábio, legal. Você que está assistindo aqui a gente, está acompanhando, está passando os nomes dos nossos apoiadores aqui embaixo. Não esqueça de apoiar o nosso canal, entrando no apoia.se/bola-laranja, apoia.se/bola-laranja, e lá você escolhe, né, o que couber melhor no seu bolso aí. A gente tem lá programas de 1 a 10 reais, de 10 a 20, de 20 a 30, e cada um com seus benefícios ali. Então, apoia.se/bola-laranja. Lembrando que o link está na descrição desse áudio e desse vídeo também, para você nos apoiar. Fábio, agora a gente pode fechar, cara. Citando uns nomes aí. Pensando alguns nomes que devem entrar nessa temporada novamente, como, será que agora vai? Não vai? Né? Você trouxe dois, né? A gente pode até falar deles aqui, que com certeza entram nessa, né? Lonzo Ball e Ben Simmons, né? São dois caras que... O Lonzo Ball, acho que ele teve uma decepção inicial maior, porque ele não era aquele jogador que todo mundo esperava, né? Teve muito hype. Mas ele até jogou, ele até conseguiu jogar, ele fez temporadas razoavelmente boas, né? No Pelicans dele. Que ele tava antes do... no Lakers, né? No Lakers, depois do Lakers pro Pelicans, né? Ele foi parte da troca do Anthony Davis, né? Isso. E depois do Pelicans, ele foi pro Chicago Bulls. Exatamente. E ele, assim, defensivamente, um cara que marca muito bem no perímetro, né? Um cara que é bem atlético. Então, mas assim, não era aquele cara que todo mundo esperava quando foi draftado,
né? Tanto é que fala que o irmão dele é melhor até, né? Sim. E na temporada passada, ficou a temporada inteira fora, né? Passada e retrasada. Cara, Sim, passada e cara, as duas, retrasada. cara. As 22, duas, cara. 23, 23, 24. Agora que eu tô lembrando, verdade, cara. É um caso, Verdade. assim, de cogitar realmente encerrar a carreira também. É um caso, se ficar claro. mais uma ou duas temporadas. Não, em alguns momentos, nesse período aí, nesse meio tempo, já foi falado de possivelmente encerrar a carreira. Não Sim, sei. sim. Nesse momento, a última coisa que eu soube é que ele estava muito bem para voltar agora, fisicamente, né? Mas sim. vamos ver a expectativa agora, né? Como é um problema na mão, né? Não era um problema no joelho, né? Que é um dos piores coisas que tem, tendão de Aquiles, enfim. Acredito que ele consiga voltar, sim. Mas é um cara, né, Fábio, que vai ser uma temporada para tentar provar alguma coisa para se firmar na NBA como um jogador que dá para você confiar ao menos ali, ou um cara que, cara, não dá. Só fica se machucando, né? Acho que é mais ou menos por aí a questão do Lonzo Ball, né, Fábio? E eu acredito que sim, 26 anos, né? Esse é o momento, tá entrando anos. naquele período que eu citei agora há pouco do Kawhi, né? De 27 a 30. Tá entrando agora, é a chance que ele tem para poder tentar de novo se estabelecer na liga e conseguir ter bons números, ser relevante. Sim. De novo, o Chicago Bulls dar uma chance pro Bulls aí ser relevante novamente. E lembrando até um detalhe do Lonzo Ball que você falava, né? Você falou que o problema é na mão. O pessoal questionava muito a mecânica de arremesso dele, que era muito estranha. E ele trabalhou isso entre temporadas, deu uma ajustada nisso, sei lá. Olha aqui, ó. 17, 18, temporada de estreia 30% na bola de 3, tá? Segunda temporada, 18, 19, que foi a primeira temporada do LeBron no Lakers, 32% na bola de 3. E aí, 19, 20 e 20, 21, vou arredondar aqui, 38%, cara, que é um aproveitamento muito bom para um jogador do nível dele, né? Então, assim, melhorou muito nessa questão. E na temporada 21, 22, que ele se machuca de novo, ele estava com 42%, Fábio. Nossa, então, assim, é um cara que, né, tem potencial. Tem potencial. Não é para ser uma estrela, uma super estrela, mas é um jogador que defende bem, que mete bola de 3, enfim. Só que precisa voltar, né? Precisa jogar, precisa mostrar alguma coisa, né? E acho que é isso que a gente comentou sobre Lonzo Ball aqui agora, né? Acho que nessa temporada né, ele precisa mostrar alguma coisa para que... A expectativa é grande. A expectativa é grande. E aí, Fábio, agora que eu dei um zoom maior para mostrar toda a nossa beleza aqui, ó, para quem está assistindo pelo YouTube... Se não tiver mais ninguém, né? Mas também pode falar depois, né? Eu quero que você fale de Ben Simmons, cara. Eu vou até trazer os números dele aqui para a galera, né? Mais um. E se não fosse as lesões? Eu nem fiz essa pergunta para você do Lonzo Ball, porque acho que a gente já está muito claro para todo mundo, né? Lonzo Ball, de maneira alguma, o problema não são só as lesões, tá, Fábio? Eu acho que o problema dele é que realmente ele era muito mais hypado do que o jogador que ele realmente é, né? Então, por isso que eu nem trouxe essa pergunta. Mas e o Ben Simmons, cara, que começou as duas primeiras temporadas jogando 81 jogos na segunda, né? A primeira que ele foi draftado, ele não jogou porque estava com uma lesão. Mas aí voltou na segunda, jogou 81 jogos, né? Foi o Rookie of the Year, se eu não estiver enganado aqui, exato, 17, 18 foi o Rookie of the Year. Nossa, e depois... Exato. E 18, 19 jogou 79 jogos, foi pro All-Star, foi bem, e aí deslanchou, não jogou mais do que 60 jogos, né? 57 jogos, 58 jogos foi o máximo ali, das últimas 4 temporadas que ele participou. Na última jogou só 15 jogos pelo Brooklyn, né? Depois o Brooklyn já falou, não dá, precisa tratar melhor a lesão nas costas, né? Que é a que vem dando problemas para ele desde a temporada 21, 22. E aí, cara? E Ben Simmons, Fábio? É um caso bem complicado. Eu me lembro, cara, que quando ele surgiu como um fenômeno, tentando entender ali, né? No começo, quando ele apareceu, era um cara alto, né? Relativamente alto. Eu falei, puta, um armador alto. Pô, esse cara vai ser interessante. Armador de 2,8 metros, cara. Você entendeu? Então a gente ficava assim, caramba. Aí eu lembro que uma crítica que tinha, se puder me ajudar, tinha uma crítica que ele não arremessava. Isso, acho que ele não arremessava. Ele tinha chance de arremessar e não arremessava. Ou ele passava, ou ele filtrava. Ele não tinha coragem de arremessar. Era um negócio que começou a ficar. Foi o primeiro questionamento que teve sobre ele. Que ele falou assim: olha só, essa chance clara que ele tinha. Ele fizeram até clipe, assim, se não me engano. Tinha assim: olha só, chances claras que ele tinha de arremessar e não fazia isso. Então eu já comecei a ficar com o pé atrás. De repente veio essa sequência de contusões.
Olha, eu acho que ele enganou muita gente, cara. Não é possível. É duro falar isso, é complicado falar isso. Mas a expectativa era grande, a gente via por conta, né, desse físico e do talento, a princípio, que ele demonstrava. Pô, causou uma impressão muito boa inicial pra gente. De repente a coisa caiu por água abaixo, mas não tem nem expectativa, André. Faz tempo que a gente Exato. largou. Esse a gente largou mão faz algum tempo já. Né, que não parece a coisa. Quem compra, quem adquire esse jogador aí, negocia esse jogador, a gente já fala, não tem certeza, porque não dá para criar expectativa, cara. Não tem, não dá amostras para a gente que vai ter uma evolução, né? Infelizmente, por conta da saúde. Sim, sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, até por isso que eu dei o zoom, que pode servir para um corte interessante para a gente postar depois no nosso Instagram, enfim. Uhum. Cara, tirando as lesões, né? Tirando as lesões do Ben Simmons, os problemas que ele teve nas últimas temporadas. Se eu te falasse assim, Fábio, você vai draftar um jogador que na 6ª temporada dele, tá? Ele vai ter convertido 5 bolas de 3. Você draftaria um jogador para ser uma escolha alta ou o que quer que seja? Se eu te falar, cara, ele vai jogar 6 temporadas e ele vai ter só 5 bolas de 3 convertidas. Impossível, né, cara? Impossível. Impossível. Ainda mais no jogo de hoje, cara. No jogo de hoje, que exige muito ter um arremesso de média e longa distância. Não dá para contar. Não dá para contar com o jogador. Ele arremessou só 36 vezes, tá, pessoal? Não é que o cara arremessou 1000, não. Mas assim, cara, não dá para você ter um jogador jogando de armador, não é nem um pivôzão, um cara que joga mais embaixo, que arremessou 30. Jogou pouco também, mas mesmo assim, né, nas primeiras temporadas, estou olhando aqui, ele jogou 81 e 79 jogos respectivamente, com 11 tentativas de 3 e nenhuma convertidas na primeira temporada, 6 na segunda e nenhuma convertida. É muito sério. Então, assim, não precisa ser um cara com 45% de aproveitamento na bola de 3 igual o Stephen Curry, mas, pô, pelo menos ali 33, 35, 30% que seja, né? Nesse nível, fica cara, um jogador muito fácil de ser marcado, né? Ele tem que ser... E nesse nível, cara, é tipo aquela coisa do Vale Tudo ali, né? Do UFC. Do cara desenvolver, passa uma temporada, passa uma pré-temporada, desenvolvendo uma valência ali, um aspecto do jogo, da luta, que você não tem ainda. Sabe? Tem que dizer, os jogadores falam sempre, né? Eu trabalhei muito meu chão antes dessa luta com o professor não sei quem, para poder chegar e utilizar na luta. Ele tinha essa obrigação. Se o cara tá num nível alto, ele tem que ter obrigação, como você falou, não de ser um dos melhores na liga nesse fundamento, mas de desenvolver e ter essa possibilidade. Senão você tem um grande buraco aí nas características, né, no potencial dele. Ele tem ali a altura, tem a força, tem o passe, mas não arremessa. Quando você precisa, uma hora você vai precisar do cara para arremessar. Se ele não tem essa condição, complica demais. Então é por isso que deve ficar difícil de a gente avaliar até o que seria exatamente do Ben Simmons, se ele conseguiria se estabelecer realmente, caso ele não tivesse tido os problemas aí de contusão. Eu vou até pesquisar aqui. Tá difícil. Eu vou até pesquisar aqui, mas olhando para qualquer armador que a gente pegar na NBA hoje, que tem uma minutagem parecida com a dele aí nas primeiras temporadas, né? Com certeza tem muito mais bolas tentadas e convertidas de 3, que é uma coisa muito fundamental para o jogo de hoje. Né? Com então certeza, é isso. Com certeza. E nem vou fazer a pergunta também, título do programa, porque Ben Simmons é muito difícil saber o que seria. Né? Acho que não deu muito tempo da gente avaliar. Não deu muito tempo da gente avaliar, enfim, mas já fica claro que não é tudo aquilo também que se pensavam. Exato, né? E que o problema não são só as lesões, tá? Só por essas estatísticas que eu trouxe aí. Fabião, eu acho que é isso, cara. Acho que a gente vai encerrando aí o programa, né? Não sei se você tem mais alguém que você quer falar, quer trazer algum nome aqui de alguma lesão que você lembra. Para mim, acho que tem muitos jogadores, né? Que a gente pode lembrar, mas os principais, ou pelo menos aqueles que a gente lembrou, a gente trouxe aqui hoje, né? Mas acho que é isso, né, cara? Acho que lesões sempre atrapalhando no esporte de alto nível, né? Não tem como. Até no esporte de baixo nível, né? Eu, de vez em quando, tenho uma dor na lombar aí que é complicado, cara. Mas vamos que vamos, não pode desistir. Exato. A gente pode citar alguns nomes aqui só para encerrar, citando mesmo aqui, o André. Pode falar do Yao Ming, que é um cara que teve que encerrar a carreira por conta de contusão.
A gente pode falar do Tracy McGrady, que teve alguns momentos de dificuldade para se manter na liga por conta de contusão também, né? E para fechar aqui, outros dois nomes, por algum momento a gente temeu pela continuidade do Kevin Durant, que esse é muito fora da curva, mas ele teve seus momentos bem complicados, tendão de Aquiles, meu Deus. E o Klay Thompson, né? Que nunca mais foi o mesmo depois das contusões que teve, né? É um cara que a gente lamenta bastante aí. E por outro lado, a gente tira o chapéu, né, o boné, ou o que você tiver, para o LeBron James, que consegue jogar aí praticamente a carreira inteira sem uma lesão mais grave, né? Teve um tornozelo aqui e ali, né? Aquela primeira temporada nele no Lakers, aquela lesão na virilha, né? Que ele ficou ali 2 meses e pouco fora, mas fora isso, cara, impressionante, é uma máquina, né? Com certeza. E deixa o recado também, que tá no livro do Kobe Bryant, né, chamado Mamba Mentality, para você que não leu, que tem que se acostumar a jogar com dor. Tá? Sim. Isso aí é básico do jogador. Muitos jogadores, não vou pro jogo porque tô com uma dor aqui, fica 2, 3 jogos sem jogar por causa de lesão. Não, nada. Tem que jogar com dor, não tem como, cara, não tem como. É muito contato, é muito treino, né, é muito cansaço físico, não tem como. Então, é importante lembrar dessa frase aí do nosso querido, né? E jamais esqueci. Olha o Cobinho aí, ó. Aqui. O Cobinho tá aí, ó. Tá com dor, mas tá acompanhando o programa aí, né? Firme aqui, tem que tá sempre aqui. Legal, Fábio. Cara, acho que a gente vai indo para os finalmente aí. Não sei se você tem alguma música também, né? Já que nós temos aí. Já que o Miguel tá decepcionando a gente, viu? Que ele não tá colocando na versão áudio, mas eu já falei pro Renan que o Bola Laranja não é só basquete, não é só esporte. Tem aquele toque musical e você e ele são responsáveis por isso. Então a gente vai sempre ter essa escolha da música aqui. Então tem alguma coisa em mente aí, Fábio? Cara, eu vou lembrar uma música, talvez até tenha sido utilizada, mas eu pensei agora que por conta das lesões aqui, né? A falta de força, a falta de potência de alguns jogadores para seguirem a carreira. Então eu vou lembrar mais uma vez de Power, do Kanye West, cara. Boa. Mais uma vez, Kanye West participando aqui. É isso aí. Fábio, antes de dar o tchau para você, lembrar para a galera aqui dos nossos patrocinadores, NK Multimarcas, @NK Multimar no Instagram, para você conhecer o trabalho da galera lá, para você que quer ficar por dentro da moda esportiva. Shopping das Cortinas, para você que quer decorar sua casa, seu escritório, www.shoppingdascortinas.com.br. E também Estrela Bet, para você que gosta de fazer a sua fezinha aí, né? Colocar uma graninha no seu time do coração. Tá o link da Estrela Bet aqui também para você fazer seu cadastro lá e começar a apostar a partir de agora. Todos os links dos nossos patrocinadores e também do nosso apoiador, né? apoia.se/Bola Laranja. Todos esses links estão aqui na bio desse vídeo e também desse áudio, se você estiver ouvindo pelo Spotify, né? Google Podcast e Apple Podcast. Fábio, boa noite, cara. Obrigado. E semana que vem estamos de volta. Lembrando para todos vocês, pessoal, estamos fazendo 30 times em 30 dias no Instagram. Tem lá as escalações dos times, né? O Miguel dando super força pra gente aí. Vai lá conferir. Vamos fazer o raio-x dos 5 melhores times do leste e dos 5 melhores do oeste, como fizemos nas últimas 2 temporadas. Eu, Fábio e Renan vamos se ajeitar aí para fazer. Então, confiram o nosso trabalho lá no Instagram também, bolalaranja.oficial no Instagram e no Threads. Obrigado, Fábio. Boa noite aí, viu? Valeu, Andrezão. Valeu todo mundo que acompanhou essa edição do Bola Laranja. A gente volta na próxima. É nóis. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e até a próxima. Um abraço.